Gravação iniciada. Muito bem, voltamos à nossa pauta. O próximo item agora em julgamento, é o item 30, ainda da relatoria do conselheiro Evandro, Bazar e Papelaria Moranguinho Limitada. Evandro, por favor. Então, a gente continua nesse bloco com processo de exclusão do Simples Nacional em virtude da constatação de comercialização de mercadorias, objeto de contrabando ou descaminho. Então, aqui foi emitido pela Delegacia de Florianópolis o ato declaratório no qual ficou declarada a exclusão da empresa da sistemática do Simples em virtude da constatação da comercialização de mercadorias ou objetos de contrabando ou descaminho, né, nos termos estatutos da Lei Complementar 123 de 2006. Né. A fiscalização aduaneira lavrou o termo de revelia e pena de perdimento, uma vez que a empresa não apresentou impugnação contra os termos do auto de infração e apreensão de mercadorias. A empresa comunicada sua exclusão do Simples, ingresso com manifestação de conformidade, na qual argumenta em síntese que não foi comprovada a comercialização de mercadorias decorrentes de contrabando ou descaminho e houve preterição do direito de defesa. Dessa forma, deveria ser considerado nulo o ADEC versus sob exclusão do Simples Nacional. A manifestação foi julgada improcedente, né? Pois a DRJ entendeu que foi comprovado a comercialização de mercadorias provenientes de contrabando ou descaminhos, e essa situação ela constitui fato para a exclusão do Simples Nacional. O recurso voluntário é recorrente conformado com o acordo, apresenta recurso voluntário reiterando as razões já expostas em sua impugnação. Vamos ao voto. O recurso voluntário tempestivo e atende os demais requisitos, motivo pelo qual dele conheço. Em seu recurso voluntário recorrente replica sua manifestação de inconformidade, não trazendo novas razões de defesa para a reforma da decisão recorrida. No presente caso, considerando que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante segunda instância, propõe-se a confirmação e adoção da decisão recorrida. Então, novamente, a lide está restrita à questão, então vamos ao voto da decisão recorrida. A lide está restrita à questão relativa à exclusão do regime do Simples Nacional. Se tratando de exclusão do Simples, ele é regido pela lei complementar, pela 123 e pela resolução 94. Então, fica claro aqui pela leitura que a comercialização de mercadorias, objeto de contrabando dos caminhos, seja exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir do mês de ocorrência do evento. Aplica-se a penalidade de impedimento do Simples Nacional por 3 anos consecutivos. Aqui vislumbres que o conceito de termo comercializar abrange não só o produto efetivamente vendido ao consumidor, mas também aquele produto criado com essa finalidade. Desse fato, grifei aqui, o fato das mercadorias serem apreendidas no estabelecimento comercial da manifestante já é suficiente a demonstração do caráter comercial envolvido na situação, não devendo ser acolhidas as alegações apresentadas pela defesa desprovidas de qualquer elemento probatório em sentido contrário. No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou auto de infração com a apreensão de mercadorias após constatação de que havia no estabelecimento da empresa mercadorias de procedência estrangeira não acobertadas com documentação fiscal e comprovasse a sua regular importação. Os termos mencionados auto não foram contestados à época, tanto que a autoridade aduaneira lavrou o termo de revelia e declarou a pena de perdimento. Ficou configurada a tese que a mercadoria foi importada clandestinamente e logo passivo de aplicação da pena de perdimento, descaminho. Assim não cabe mais recurso na esfera administrativa. Aí volta aqui, nesse aspecto, deveriam contribuir e interpretar suas razões no prazo de impugnação do auto de apreensão das mercadorias. Deixando-se de fazê-lo tempestivamente, opera-se a preclusão temporal. Assim, no presente julgamento, não nos cabe analisar questões de mérito a respeito do auto de infração em termos de retenção lavrada. Portanto, descabe qualquer acolhimento de pedidos referente ao cancelamento do auto de infração e consequente apreensão de mercadoria. Cumpre observar, no caso presente, que a aplicação da pena de perdimento sobre as mercadorias apreendidas implica considerar que tais mercadorias ingressaram no país regularmente, mediante contrabando ou descaminho, de maneira que tais circunstâncias preenchem integralmente que a norma definiu hipoteticamente como infração passiva de exclusão de ofício do preso do Simples Nacional. Diante do voto no sentido de considerar improcedente a manifestação e, em consequência, manter a exclusão do Simples Nacional com efeito a partir de maio de 2015.
além do impedimento da opção dos anos calendário 2016 e 2018, nos termos do presente voto. Então, ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, adotando os fundamentos e razões do acordo de primeira instância. Perfeito, todos entenderam. Alguém quer se manifestar? Já falamos sobre esse assunto, né? Marco. Mais que batido, presidente. Acompanho o voto do relator. Magano. Eu também acompanho o voto do relator. Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanho o relator, presidente. Paula. Com o relator. Luciano. Presidente, da Tânia, eu gostaria de discordar. Abrir divergência e gostaria de fundamentar meu voto. Posso? Você vai fazer declaração de voto? Não, só fundamentá-lo. Fundamentar oralmente agora? Isto. Pode, claro, por favor. Então está bem. Eu fiz análise em relação às alegações da conselheira Paula e cheguei à seguinte conclusão. A questão do descaminho... O senhor está cortando sua voz. Ele faz, em suma, 3 efeitos. É um efeito criminal. O descaminho, ele traz, em suma, 3 efeitos. O efeito criminal, o efeito tributário para a exclusão do simples e o efeito aduaneiro. Ou seja, aduaneiro, a pena é apreensão de mercadoria, o criminal seria uma pena e o tributário seria a exclusão do simples. Na medida em que a materialidade da questão criminal é venda, exposição, mantenha, depósito, ou seja, tudo isso serve para caracterizar o descaminho ou o contrabando. Agora, efetivamente, a materialidade da questão relacionada à exclusão do simples, que é o tributário que nós analisamos, é comercializar. Ou seja, não vejo como trazer a materialidade do descaminho e colocar isso ou aumentar a questão relacionada à materialidade da tributação. Porque, efetivamente, o inciso 7 do artigo 29 da Lei Complementar 120 trata comercializar mercadorias que foram objetos de descaminho. Então, trazendo isso, né, ipsis litteris, seria comercializar mercadorias objeto de venda, exposição, mantém em depósito, etc., etc., que isso caracteriza o descaminho, mas não que a materialidade possa ser trazida para a questão da exclusão do simples. Então, o efeito de apreensão de mercadoria e efeito criminal, nós não discutimos, não entramos, mas a materialidade específica é comercializar mercadorias. E por mais, presidente, que eu concorde com o senhor que efetivamente eu teria vontade de falar para o sujeito, ou de declarar que o sujeito é excluído do simples, infelizmente o legislador, ao meu ver, errou aqui. E também não existe praticidade, no caso, de esperar que o fiscal espere as pessoas saindo da loja com a mercadoria. Contudo, é o que está na lei, é o que está previsto. É nesse sentido que eu fundamento o meu voto, presidente. Bom, eu só vou completar, declinando meu voto, e fazer apenas uma colocação. Viu, Luciano, respeito muito, acho que você sustentou de forma assim, bastante positiva, né, sua tese, mas eu vejo que a preposição de, que é usada no inciso 7 do artigo 29, ela leva exatamente aquilo que a conselheira Paula falou, ao conceito que o Código Penal traz, que diz lá, artigo 29 da Lei Complementar 123, a exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando, inciso 7, comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Então, são mercadorias, não são mercadorias que foram contrabandeadas, são objeto de contrabando ou descaminho, ou seja, o conceito criminal trazido pelo Código Penal. Então, para mim, acho que está mais do que confirmada essa possibilidade de que todo esse arcabouço que cerca uma operação de comercialização não se restringiria apenas àquele momento em que o comerciante entrega a mercadoria para o cliente no balcão da loja dele. Então, respeito muito sua posição, se você quiser fazer declaração de voto, fique à vontade, né? Mas eu mantenho minha posição e nesse ponto vou acompanhar mais uma vez o relator. Então, por maioria de votos, vencido o conselheiro Luciano, negado o provimento ao recurso. Luciano, só para completar, você, já foi com o meu resultado, o anterior seria mais ou menos igual, mas você votou de forma diferente. Presidente, já foi fechada a votação, então não posso alterar, né? Não pode. Já foi. Ok. Continuando, Evandro, é você mesmo, é o item 31 agora, Belloni Salete Heinz.
Pode ir. Esse item, presidente, trata do mesmo assunto, exclusão do Simples Nacional por comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho. Então, vamos lá. Então, só vou ler parte aqui. Consoante documentos extraídos do processo administrativo, final de 2012-73, cuidava-se de 21 maços de cigarros de origem estrangeiros que estavam expostos à venda sem prova de sua regular importação. Já adianto que essa situação considero que está incluído na comercialização que fala lá no Simples Nacional, na legislação do Simples Nacional, né? Então, lá, a manifestação foi julgada improcedente, né? E o contribuinte, ele apresenta o recurso voluntário, trazendo, inclusive, preliminar nesse caso. Então, vamos lá, vamos ao voto. A preliminar. A recorrente alega que a sua ampla defesa foi violada, pois entende que a intimação para que apresentasse defesa no processo de apreensão de mercadorias de origem estrangeira ocorreu somente por edital. Conforme esclarecido na decisão a qual, o contexto envolve dois procedimentos fiscais distintos, um de apreensão de mercadorias estrangeiras e outro de exclusão do Simples Nacional. O primeiro tratado no processo administrativo final de 2012-73 refere-se à apreensão e demais providências quanto à mercadoria estrangeira. Tal procedimento inicia com a apreensão de mercadorias, culminou com a declaração de revelia e de perdimento das mercadorias, né? Como consignado no auto-infração, o rito do processo é previsto no Decreto-Lei 1455 de 76, que dispõe, né? As infrações mencionadas nos artigos 23, 24 e 26 serão apuradas através de processo fiscal, cuja peça inicial será o auto-infração acompanhada de termo de apreensão, se for o caso de termo de guarda. Parágrafo 1º. Feita intimação pessoal ou por edital, uma não apresentação de impugnação para 20 dias implica revelia. O segundo procedimento do seu turno é objeto do presente processo administrativo, que, embora seja decorrente das apurações contidas no outro processo, se refere à exclusão do contribuinte do Simples Nacional por constatada a hipótese excludente prevista no inciso 7 do artigo 29 da Lei Complementar 123 de 2006. Né? O primeiro tratado do processo administrativo, final de 2012-73, refere-se à apreensão e demais providências da autoridade aduaneira. Isso aqui já foi até falado, né? Diante dos esclarecimentos, constata-se que as alegações do contribuinte quanto à forma de intimação referem-se ao procedimento de apreensão e demais providências da autoridade aduaneira relativos a mercadorias estrangeiras acompanhados dos documentos comprobatórios de sua regular importação, processo administrativo final de 2012-73. Portanto, tais argumentos devem ser rejeitados, pois dizem respeito à matéria estranha no presente processo. Essa questão também foi abordada na decisão recorrida, que entendeu que não tinha competência para analisar essa matéria em sede de recurso. Apenas para argumentar ressalto que não houve nenhuma ilegalidade na intimação para que o contribuinte apresentasse defesa no processo de apreensão de mercadorias de origem estrangeira, pois o rito desse processo é previsto no Decreto-Lei 1455 de 76. Destaca-se que nesse rito não há precedência entre intimação via pessoal ou por edital. Portanto, rejeita-se toda a alegação da recorrente quanto à violação da ampla defesa. Do mérito, né? A recorrente alega que a conduta descrita no auto-infração em termos de apreensão e guarda fiscal não caracteriza a comercialização de mercadoria, né? A fim de analisar a conduta da recorrente, transcreve a seguir a descrição dos fatos no auto-infração em termos de apreensão. Esse auto-infração versa sobre a apreensão de cigarros de origem estrangeira de propriedade da empresa autuada em virtude de estarem expostos à venda em solo brasileiro sem prova de sua regular importação e, consequentemente, sem o pagamento dos tributos federais. Na ocasião, foram encontrados no interior do estabelecimento maços de cigarros de origem estrangeira sem documentos que comprovassem sua regular entrada no país. Entende-se que o fato de mercadorias serem empreendidos no estabelecimento comercial da recorrente já é suficiente a demonstração do caráter comercial envolvido na situação. No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou auto-infração com a apreensão de mercadorias após constatação de que havia no estabelecimento da empresa mercadorias de procedência estrangeira não acobertadas por documento fiscal, que comprovasse sua regular importação. Os termos mencionados da auto-infração não foram
contestados à época, tanto a autoridade aduaneira lavrou o termo de revalia e declarou a pena de perdimento da mercadoria. A conduta recorrente enquadra com a hipótese excludente do regime simples nacional previsto no inciso 7 do artigo 29 da Lei Complementar 123 de 2006. Conclusão, ante todo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Esse aqui, ele tem essa preliminar, diferença para os outros. Acho que já Mas nesse caso tem o termo de apreensão, auto de infração, o termo de apreensão, inclusive assinado por ele, então, Agora, questionando você. Evandro, a Paula fez um questionamento, se tem termo de apreensão assinado. Eu entendi isso, foi uma afirmação, presidente. Oi? Tem sim. Tá bom. Marco. Acompanho, presidente. Pagano. Acompanha. Júnior. Com relator. Wilson. Acompanha, relator, presidente. Paula. Com relator. Luciano. Divide, presidente. Eu acompanho o relator por maioria de votos, negado o provimento. Deixa eu anotar o resultado aqui. Esse foi o item 31. Agora, o item 32 da pauta é minha relatoria. Os próximos 4 processos são de minha relatoria. E já estão disponibilizados aí. O primeiro deles é o item 32, como eu falei. Recorrente é JEM Comércio de Veículos de Serviço Limitado. O voto já está aí disponibilizado, se vocês já acessarem, por favor. Posso começar? Vamos lá. Bom, resumidamente, né, para ir já direto ao voto, como é o nosso... Para mim aqui está parecendo vazio, presidente. Não está aí na pasta T? Não está não, presidente. Não está? Não. Então, só um minutinho aí, que deve ter dado um probleminha aqui. Só um momento. Só um segundo, gente. Marco, você conseguiu resolver seu problema enquanto isso, Marco? Mas eu vou tirar do jeito que estava no layout original, depois eu vejo mais tempo. Mas a sua voz tá picotando aqui ainda, viu? Tranquilo, eu vou tentar arrumar isso depois no próximo intervalo. Tá, deixa eu ver se eu consigo aqui, que a minha pasta T acho que sumiu. Bom, vamos lá. Agora estou colocando novamente, tinha saído. Não sei por quê. Já está aí o JIM, por favor, verifiquem. Está aí? Já conseguiram acessar? JM? Aqui. Ok. Deixa eu colocar todos já para não ter problema. Já estão os 4 processos que eu vou relatar na sequência. O primeiro deles é JIM. Conseguiram acessar? Copiando aqui só um pouquinho, mas já está... Está baixando. Pronto. Estão todos aí. Vou iniciar, tá? Pode ir? Marco, ok? Enquanto o Marco vai baixando lá, eu vou resumir. Isso aqui é exclusão e pela existência de débitos que estão relacionados aí. A DRJ manteve a exclusão. O ato foi da Delegacia de Governador Valadares, em Minas Gerais. E eu vou ao voto já nas folhas
5, no finalzinho aí. Todos estão abertos aí? Conseguiram acessar? Sim. Para suportar o administrativo de exclusão, a autoridade juntou, né, o CIVEX, que está aí, estampado, mostrando quais seriam os valores devidos, após, inclusive, o prazo de regularização. Aí vão os argumentos da recorrente, nas folhas 6. A recorrente insiste nos argumentos apontados na manifestação de conformidade e traz nova alegação, que ele não tinha trazido isso na EMI, trouxe agora. Aduzindo o seguinte, aspas, que funcionária recém-admitida viu uma nota no valor de R$47 mil e registrou como venda, mas na verdade era uma nota de saída consignada, que paga o imposto sobre o lucro que teve do veículo. Aí eu citei as folhas do recurso voluntário que está escrito isso. Prossegue sustentando que, por esse motivo, surgiu um débito de R$2.030, que seria resultado da soma do que efetivamente era devido, R$150 inicialmente, mais o valor equivocadamente informado, de 1.880. Este incidente sobre a venda do veículo usado e que não teria tributo a ser apurado. Em suma, sendo indevido o valor de 1.880, sua permanência no Simples seria confirmada, posto que os outros R$150 teriam sido recolhidos. Muito bem, minhas palavras agora. Pois bem, embora não haja no recurso voluntário uma linha sequer sobre o tema, é lícito presumir que a recorrente, ao fazer referência a um fato que teria ocorrido, que uma funcionária viu uma nota de R$47 mil e registrou como venda, quando na verdade seria saída consignada, o contribuinte esteja se referindo aos ditames do artigo 5º da Lei 9.716, de novembro de 98, isto porque em seu contrato social, dentre outras, consta a atividade de comércio de veículos novos e usados. Aí eu trago o dispositivo legal que trata desse assunto, que diz que o pagamento é feito sobre o valor da diferença entre a compra e a venda. Abstraindo maiores digressões sobre o tema, que não são pertinentes nesse momento, o fato é que a Receita Federal editou diversas soluções de consulta tratando do assunto, muitas delas em linhas reversas, até que a consolidação da posição fazendária fez-se mediante a solução de divergência COSIT número 4, de 2011, dispondo. Aí eu trago a solução de consulta e continuo lá embaixo. Desse modo, inquestionável, a recorrente poderia ter optado pelo regime do Simples Nacional, pelo fato de ter esse comércio de veículos, desde que outros impedimentos não se fizessem presentes, restando ver se o cálculo dos tributos a recolher pela sistemática do Simples Nacional, nos casos de vendas de veículos usados, submeter-se ao montante do lucro obtido na operação e não sobre o seu preço de alienação. Acho que todos conhecem a legislação, né? A respeito da base de cálculo nessas operações envolvendo empresas que assumiram o regime beneficiado, dispôs a solução de consulta 42 da COSIT. Aí eu trago como é que a COSIT entendeu essa situação de vendas de veículos usados e consignação, e também a resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional, número 140, essa última resolução que saiu agora, de 2018, que, repetindo normas anteriores, previu também essa situação e colocou a diferença. O valor devido mensalmente pelas EMI e tal, nesses casos, na venda de veículo em consignação, tem duas situações. Pode ser mediante, é o inciso 1 do artigo do parágrafo 16 do artigo 25. Pode ser mediante contrato de comissão previsto nos artigos 693 a 709 do Código Civil, correspondendo à comissão, e será tributado na forma prevista no anexo 3, lá da resolução do Conselho, do Comitê do Conselho Gestor. Ou, inciso 2, mediante o contrato estimatório previsto nos artigos 534 a 537 do Código Civil, vejo que sempre fazendo referência ao Código Civil, corresponderá ao produto da venda e será tributado na forma prevista no anexo 1, ou seja, são duas hipóteses. Conforme aquilo que efetivamente aconteceu nessa operação, a tributação é feita ou pelo anexo 3 ou pelo anexo 4, pelo anexo 1. Posição em consonância com as orientações do Perguntas e Respostas do Simples Nacional, que repete praticamente o que está escrito acima aí. Em plena convergência com a conclusão da solução de consulta COSIT 42/2017. Também trata da mesma coisa, não vou ler aí, mas vocês vão ver que fala exatamente isso. São várias possibilidades de ser essa venda, por comissão, estimado, etc. e tal. Então, cada um dos casos remete a um anexo da resolução do Conselho Gestor. Muito bem, agora palavras minhas, já nas folhas 10. Último parágrafo. Nesse ponto, seria imprescindível que a recorrente demonstrasse em qual das situações elencadas no Perguntas e Respostas e na solução de consulta COSIT 42/2017 estaria enquadrada de forma a permitir avaliar se os contornos que envolvem os referidos R$47 mil, objeto de erro, entre aspas, por isso excluídos do faturamento por conta da declaração retificadora, isto é, se tal exercício se faz na forma do contrato de comissão, que são os artigos 693 a 709 do Código Civil,
sendo sua base de cálculo do Simples Nacional apenas a comissão e a tributação se dando por meio do anexo 3 da Lei Complementar 123/2006, ou, se diversamente, estar-se-ia diante de contrato estimatório previsto nos artigos 534 a 537 do Código Civil, diga-se operação em nome próprio e em conta própria. Nesse último cenário, a receita bruta, base de cálculo do Simples Nacional, é o produto da venda a terceiros dos bens recebidos em consignação, excluídas tão somente as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, sendo inaplicável a equiparação do artigo 5º da Lei 9716 para fins de Simples Nacional. Em resumo, se for por contrato de comissão, seria o caso, olha, eu comprei o carro por 15 mil, vendi por 17, eu vou pagar sobre R$2.000. Agora, se for por contrato estimatório, que é o artigo 534, os artigos 534 e 537 do Código Civil, isso não se aplica, porque aí é operação em nome próprio, em conta própria, e aí a base de cálculo é o total da venda. No caso desse exemplo que eu citei, seria sobre R$17.000 e não sobre R$2.000. Essa prova, ou seja, de qual é a modalidade final? Essa prova, que é fundamental e de alçada da recorrente, não veio aos autos. Muito ao contrário, a contribuinte só delineou este quadro no recurso voluntário, mantendo-se absolutamente silente por ocasião da peça impugnatória de primeira instância. Lembrando que o possível e alegado erro da funcionária data de outubro de 2013, o ADE de exclusão foi em setembro de 2014, a manifestação de inconformidade é setembro de 2014, a decisão ACO é de maio de 2016 e o recurso voluntário foi protocolizado em 9 de junho de 2016, ou seja, todos os eventos ocorridos muitos anos após o alegado erro que aconteceu em 2013. Nesse contexto, já sabedor desse fato e mesmo devidamente alertado pela decisão de primeiro piso, está lá a palavra da DRJ, outra prova documental deveria ter sido apresentada na impugnação, a recorrente não tomou qualquer providência para suprir essa lacuna e garantir seus argumentos. E acrescente-se esse conselheiro, eu, tem por tônica aceitar provas, mesmo que apresentadas somente em grau de recurso, relativizando, conforme os contornos apresentados nos autos, a norma do artigo 16, parágrafo 4 do PAF. Todavia, como dito, tais provas não vieram ficando no mero terreno das alegações, feito quadro que dá sustentação ao blocado jurídico, em latim, né, depois em português, alegar e não provar, não importa em nada alegar. Aí eu trago a decisão do STF, que fala de que é possível a exclusão pela existência de débito, exclusão do simples, né? Trago também a jurisprudência do CARF, e concluo meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo o ADE da Delegacia da Receita Federal de Governador Valadares e a decisão da DRJ. É o meu voto. Podemos votar? Quem quer falar nada? Querem ler? Pode ler. Para mim, podemos. Marco. Presidente, para mim está muito cristalino pela sua posição no voto, aí, o contexto envolvido. Acompanhe. Pagano. Presidente, eu queria pedir vista em mesa para olhar esse processo em relação à prova, porque eu já votei essa matéria e eu dei provimento, porque eu apliquei o artigo 5º. Sem problema, Pagano. Vista em mesa, voltamos com esse processo após o almoço, tá bom? Ok, obrigado, presidente. É isso. Continuando, o próximo item também é minha relatoria. Item 33, Cristina Ebe Lacerda. Também já está disponibilizado aí. Tem microfone aberto aí, digitando. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui o processo. Cristina Lacerda. Aqui se trata também de exclusão, Delegacia da Receita Federal de Nova Iguaçu, por existência de débitos. A DRJ manteve a exclusão, e eu vou ao voto já, que lá eu também faço referência, se for necessário, ao relatório. Chama as folhas 5. Eu trago aí o finalzinho na folha 4, quais são os débitos, existência de débitos de responsabilidade da recorrente, que estão reproduzidos embaixo, são aí vários meses. Em contraparte, a recorrente informa ter efetuado o recolhimento de parte dos débitos listados e aderido ao parcelamento dos demais, as folhas eu cito aí no do recurso. Pois bem, analisando os autos, verifica-se que a recorrente agendou junto ao estabelecimento bancário o recolhimento junto ao estabelecimento bancário. Os recolhimentos de débitos do Simples Nacional, estando referidas quitações ainda pendentes de liberação.
exemplificativamente, eu trago aí. Então, veja que ele não está pagando, como ele disse que ele teria pago, ele está agendando, está bem claro aí, agendado, né? Situação agendada. Já no outro de baixo aí, pendente de liberação. Ou seja, tais documentos não comprovam a quitação dos débitos, mas a sua mera programação futura para que o débito seja efetuado, débito em conta. Diga-se, situação pendente de liberação. Não bastasse esse cenário, os pagamentos que a recorrente informou em seu recurso voluntário apontam para o dia 30/9/2015, bem além do prazo legal para que os débitos que ensejaram a emissão do ADE de exclusão fossem adquiridos, no caso, 30 dias após a ciência do mencionado ato. Mais ainda, a adesão ao parcelamento que levaria à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em aberto, CTN artigo 151.6, só foi firmado em 3/3/2016, igualmente muito depois do prazo fatal, que seria 30 dias após a ciência do ADE, que foi dado em 22/9/2014, e ele fez isso em 2016. E para finalizar, a autoridade tributária de origem juntou a tela do CIVEX, apontando para o seguinte quadro em relação aos débitos ainda pendentes após o prazo de regularização. Eu trago aí. Em suma, a recorrente não conseguiu demonstrar ter procedido a regularização necessária para sua permanência no regime do Simples Nacional, pelo que o ADF fica ratificado a exclusão chancelada, e eu trago a edição do STF, que eu sempre trago, e concluo meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do Simples Nacional. É o voto. Marco? Acompanha, presidente. Pagando? Acompanho. Evandro? Acompanho. Júlia? Acompanho. Wilson? Microfone. Presidente. Paula? Só um minutinho, presidente, que eu estou vendo aqui, me parece que tem uma súmula que está dizendo que o ADE tem que listar os débitos. Eu só estou tentando verificar aqui se é Simples Nacional, se é Simples Federal. É federal essa súmula. É federal, não é? Ah, tá. E não se aplica para o nacional? Se aplica assim, Paulo. Se aplica assim. No nacional. Presidente, Sim. posso prestar um esclarecimento? Pode falar, Evandro. No Simples Nacional, Paulo, ele traz o endereço, aí o contribuinte vai lá na internet e consulta os débitos dele. Ah, tá, eu entendi. De qualquer maneira, Paula, no ADE está listado isso. Olha lá nas folhas. Na folha? No comecinho, na folha 2. Folha 2. Tá só... Eu reproduzi o ato declaratório aí. Ah, tá aqui no seu voto. Eu estava olhando no processo. Então, peraí. Olha no voto aí. No ato declaratório está listado. Os débitos são listados. De fato, está listado mesmo. Tá certo. Obrigado, doutor Paulo. Porque o senhor comentou do CIVEX e aí eu... Não, tudo bem. O CIVEX eu quis mostrar só que mesmo depois do prazo ainda permanecia, né, na verdade. Sim, de fato. Tá. Luciano? Acompanho. Obrigado, Paulo. Luciano? Com o relator, presidente. Então, por unanimidade, negado o provimento, mantida a exclusão. Próximo item é o 34, Agropecuária Serra do Mar Limitada. Também já está disponibilizado aí. Aqui já não é exclusão, é termo de indeferimento de opção. DRF Niterói, no Rio. O motivo desse indeferimento é por débito escrito. Aí eu trago o termo de indeferimento, né? As alegações do contribuinte, a DRJ manteve, já vou ao voto, porque lá eu faço referência a tudo isso. Nas folhas 6, no finalzinho aí. O caso concreto, a autoridade tributária de Niterói emitiu o termo TISN, né, número tal, pela seguinte razão: tinha débitos do estabelecimento escrito em dívida ativa da Procuradoria-Geral, cuja exigibilidade não estava suspensa, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Para suportar o ato administrativo, o termo de indeferimento trouxe o rol de débitos em aberto. São esses dois. De sua parte, a recorrente alegou estar sofrendo execução fiscal em relação a tais débitos relativos ao ITR, inscrições de dívida ativa acima referidas, tendo ofertado embargos à execução na forma da LEF, que é a Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830/80, de modo que a exigibilidade de referidos tributos seria suspensa ao regime simplificado, deveria ser deferida. Para dar suporte à sua alegação, encartou documentos. Então, aí.
A decisão recorrida entendeu de forma diversa, assentando que a medida judicial apresentada e relativa aos embargos ofertados não seria apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, que seriam os incisos 4 e 5 do 151 do CTM. Postos os fatos e argumentos, passo ao voto. Falo sobre a lei de execução fiscal. Esse assunto eu já tratei em voto anterior, eu quero falar porque aqui há uma certa divergência da turma, eu acho que é importante nós debatermos, cada um com o seu ponto de vista. De plano, impende alguns comentários sobre a lei de execução fiscal, a suspensão da exigibilidade e a legislação tributária e a LEF. A LEF, que é a Lei 6.830, expressamente dispõe sobre embargos da execução, esse artigo 16. Aí eu trago. Note-se que o referido mandamento legal nada estabelece quanto aos efeitos decorrentes do recebimento dos embargos da execução fiscal, mais especificamente se tal medida implicaria na suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão. Com isso, durante largo espaço temporal, doutrina e jurisprudência convergiram no entendimento de que, em caso, deveria ser aplicado subsidiariamente à LEF, nos casos em que houvesse omissão processual, os parâmetros do CPC de 73, artigo 739, como se vê na lição de Leandro Paunce, que eu trago aí do desembargador, né? E trago a lei lá embaixo também no rodapé. Esse entendimento, palavras minhas, de que a ação de embargos da execução fiscal também acarretava a suspensão da executiva fiscal, a exemplo do que ocorreu na execução civil em face da aplicação supletiva do Código de Processo Civil, a lei de execuções fiscais, primeiro, durou até a edição da Lei 11.382, de 2006, que revogou o artigo 739 do Código de Processo Civil de 73 e introduziu nele o artigo 739-A. Segundo, então, o novel dispositivo, os embargos opostos pelo executado não mais possuem efeito suspensivo como regra, ou seja, por aplicação acessória do artigo 739-A do Código de Processo Civil, a LEF, os embargos não mais adiam a execução fiscal cabendo ao juiz, mediante requerimento executado e o magistrado da relevância do argumento e do risco do dano, atribuir aos embargos o efeito suspensivo, situação adotada e consolidada no CPC. Tem o microfone aberto, gente. Uma posição, a situação adotada e consolidada no CPC atualmente vigente, Lei 1305, no artigo 919, que eu trago embaixo aí. Aí diz o artigo 919, os embargos da execução não terão efeito suspensivo. Parágrafo primeiro, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos. Aí lá continua. Assim, o efeito suspensivo que decorria da simples oposição dos embargos, que era o 739 do CPC de 73, a partir de 2006, inicialmente em razão da promulgação da Lei 11.382 e depois com o atual CPC de 2015, passou a exigir decisão fundamental do magistrado, observados os requisitos exigidos no artigo 739-A, do 73 do CPC, e depois no artigo 919 do atual CPC, restando alterada toda a sistemática anterior. Dessa forma, aspas, a suspensão da execução que antes era op legis, dependendo de simples apresentação dos embargos, com a reforma passou a ser op iudicis, isto é, decorre de decisão proferida pelo juiz à luz dos requisitos do parágrafo 1º do artigo 739-A. Aí eu trago essa lição, é do Luiz Rodrigues Vambier. Cabendo ao magistrado atentar se o pedido para que os embargos tenham efeito suspensivo apresenta solidamente os requisitos exigidos de a. Relevância da fundamentação, b. Risco manifesto de dano grave de incerta ou difícil reparação e c. Garantia da execução. Muito bem. Feitas essas considerações, passo ao caso concreto. Como vista a alegação da recorrente, é de que a execução contra ela perpetrada pela Fazenda Pública Federal estaria com exigibilidade suspensa pela oposição de embargos em entendimento frontalmente diverso do esposado pela decisão recorrida. Pois bem, já dito antes, a partir de 2006, os embargos não mais operam efeito suspensivo automático à execução, impondo a manifestação do juiz. No caso presente, as execuções fiscais procedidas pela Fazenda Pública Federal em 2 processos que estão aí, foram distribuídas em 11/11/2014, conforme extratos abaixo, contendo o andamento de cada um deles. Aí eu trago a posição do processo. Segundo a recorrente, foram interpostos embargos e ofertados bens em garantia devidamente aceitos pela PFN. A esse respeito, a contribuinte encartou petição inicial dos embargos, petição com rol dos bens ofertados em garantia, manifestação da PGFN nos autos concordando com os bens oferecidos, auto de penhora e depósito, cópia da impugnação dos embargos protocolizado pela PFN. Muito bem. Além desses documentos que dizem respeito ao embate entre contribuinte e PGFN, a recorrente juntou sentença judicial e documentos de processo em que não é parte, mas que, por se referir a ações pertinentes à área de preservação ambiental que provavelmente deu origem aos lançamentos de terra, entendeu lhe aproveitar. Nesse quadro, tem-se a seguinte posição. Data final para a opção pelo Simples Nacional, 31/1/2017, termo de indeferimento informando sobre os débitos ciência no dia 14/2/2017, manifestação de inconformidade da contribuinte, 14/2/2017, ajuizamento pela PFN da execução fiscal
11/11/2014, interposição do embargo de execução dia 9/8/2016. Então, os débitos apontados no termo de indeferimento comprovadamente existiam na data da ciência. 2, comprovadamente também estavam sendo executados pela PGFN desde 11/11/2014. E 3, igualmente comprovado, contra essa execução houve interposição de embargos em 9 de agosto de 2016. Assim, resta ver se, no momento do pleito da recorrente para ser incluído no Simples Nacional, janeiro de 2017, a exigibilidade dos débitos estaria suspensa. Pois bem, como exaustivamente visto antes, no mais se opera hoje o efeito suspensivo pela mera interposição dos embargos, sendo a partir de 2006, inicialmente pela Lei Tal e depois com o tal CPC, obrigatório que haja decisão fundamental do magistrado observados os requisitos exigidos nos citados artigos. Em outro dizer, a suspensão da execução é decorrente e resultado da decisão do juiz, observados os requisitos já elencados anteriormente nesse voto. Em suma, não basta a mera oposição dos embargos à execução, como comprovado nos autos. Antes é preciso haver sentença, definindo os limites e os efeitos que se irradiarão em razão dos referidos embargos. Ora, esse requisito ímpar para o deslinde do caso aqui tratado, ou seja, sentença de primeiro grau, não foi trazido aos autos pela recorrente, a quem caberia o ônus de tal providência, posto que por ela foi alegado. CPC, artigo 373, inciso 2. Ademais, esse relator consultou o sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e referido a ação encontra-se desde março de 2020 para apreciação naquela instância recursal, significando dizer que, por óbvio, há uma sentença original prolatada, mas que não foi providenciada nem juntada aos presentes autos pela parte interessada. Nesse quadro, inexistindo a decisão de se mostraria com qual efeito os embargos de execução foram tratados, a reclamação da recorrente se perde por falta de provas. Em suma, impossível saber, à vista do que nos autos consta, se os atuais requisitos trazidos pela Lei 11.382 e pelo CPC de 2015 foram cumpridos. Nessa visão, me parece irretocável a decisão da DRJ de entender que a simples oposição dos embargos não implicaria a suspensão da exigibilidade, ou seja, o crédito tributário estava plenamente exigível e assim configurada a vedação trazida pelo artigo 17.5 da Lei Complementar 123 para fins de ingresso ou permanência no Simples. Desse modo, a decisão da autoridade tributária em indeferir o pleito é irretocável. Pelo exposto, voto por negar provimento, mantendo os efeitos do termo de indeferimento e impedindo a adesão da recorrente ao Simples Nacional. É o voto. Presidente, é só porque meu computador travou e eu não consegui nem abrir o voto, mas só para confirmar aqui, nesse caso teve bem, né, oferecido, foi aceito bem, só para eu saber. Não, Júlia, só um minuto, você conseguiu ouvir meu voto? Senão eu faço... Consegui, ouvi atentamente. Perfeito. Eu só não consegui ler, porque eu não consegui abrir aqui. Pois não, pode falar. Então, eu não estou conseguindo abrir nada. Qual é a sua pergunta? Não, é só para eu confirmar, teve o oferecimento dos bens e, inclusive, a Procuradoria aceitou os bens que foram oferecidos, né? Sim, sim. Ok. Só não tem a sentença. Certamente tem uma sentença. Eu até acessei, eu faço sempre isso, eu acesso, mas não sei por que motivo eu não consigo ter acesso. Acessei o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas não consegui ver a sentença. Talvez não, porque para mim o relevante nesse caso aí é o oferecimento, é a comprovação de que teve o oferecimento. Ok, vamos lá então. Alguém mais quer falar? Senão eu vou ao voto. Marco. Aí é uma questão que a gente já discutiu muito no mês passado, né, e a minha posição é acompanhar o senhor aí. Ok. Deixa eu marcar aqui, Marco. Pagano. Tá sem som, Pagano. Estão me escutando? Estamos vendo você agora, não estamos te ouvindo, agora eu ouvi. Fala. Escutaram? Agora sim. Eu peço vênia ao relator, eu vou abrir divergência. Eu entendo que a execução fiscal estava garantida, a oposição dos embargos por si só, com a aceitação da PGFN, determina a suspensão do feito executivo, tá? E, independentemente dessa execução estar garantida dentro do prazo de 30 dias para o deferimento de inclusão no Simples, como é o meu voto já em outros momentos, né, isso para mim... Não foi o presidente que apertou o botão, que pode ter certeza, viu? Isso para mim é irrelevante, não tem problema, acontece isso, gente. Mas não fui eu, não.
Não, acho que foi o telefone de alguém que tocou, normal. Então, isso para mim é irrelevante. Então, nesse sentido, eu entendo que deve ser, sim, dado provimento a recurso voluntário da recorrente para a inclusão dela ao Simples Nacional, porque o feito executivo suspenso se enquadra em uma das hipóteses de suspensão, que, inclusive, a lei ela não delimita isso, a lei do Simples Nacional. Perfeito. Divergência do conselheiro Pagano. Evandro. Eu vou acompanhar o relator. Foi o meu telefone que tocou aqui. Eu peço desculpa ao conselheiro Pagano e os demais colegas aí. Sempre, né? Imagina. Júnia. Eu vou acompanhar a divergência, só esclarecendo que, para mim, é irrelevante a discussão quanto ao efeito suspensivo dos embargos. Aí eu acho que a gente tem que distinguir entre o efeito suspensivo do processo e a equiparação que o CTN faz no artigo 206 da execução garantida às hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, para ser bem simples, se ele fosse até a Receita Federal para pedir uma certidão positiva com efeito de negativa, ele certamente conseguiria, ou deveria conseguir, né? Até porque o processo está garantido e está com a aceitação da PGFN, então ele conseguiria essa certidão, e por essa razão eu acho que os efeitos estão equiparados e, portanto, não tem que ter divergência. E eu gostaria de apresentar a declaração de voto, presidente. Declaração de voto. Perfeito. Você acha que o artigo 156 não vale nada? Não, 156 vale. O que eu acho aqui, Ciccone, é que é o seguinte, o artigo 156, ele está falando das hipóteses de suspensão da exigibilidade, né? Que é o quê? Impedir que a execução fiscal aconteça. No momento em que ela já aconteceu, não tem sentido ela constar do artigo 156, porque a ação já foi ajuizada. Agora, o CTN, lá no artigo 206, ele fala, desde que a execução fiscal esteja garantida, ela tem os mesmos efeitos das causas de suspensão, tanto que ela permite que seja emitida a certidão positiva com efeito de negativa nas hipóteses do artigo 156 e também no caso de execução fiscal garantida por penhora. E, portanto, para mim, como esses efeitos foram equiparados pelo próprio Código, nesse caso a gente deveria aceitar, embora ele não conste do artigo 156. E, para mim, é uma decorrência lógica, ele não tinha que constar do artigo 156, exatamente porque o 156 quer evitar a execução. Se a execução já aconteceu, não tem por que ele constar lá. Presidente, só para concluir, o meu raciocínio, acompanho o raciocínio da Júnia, mas o meu raciocínio é um pouco mais simples, porque o inciso 5º do artigo 17, fundamento da exclusão, ele fala cuja a exigibilidade não esteja suspensa. Ele não delimita o 51, ele não delimita o 156, ele não delimita a auto-infração, ele não delimita processo administrativo e não delimita a execução fiscal. Estando a exigibilidade suspensa, seja os efeitos da execução fiscal, seja por meio de processo administrativo, seja por meio de mandado de segurança, seja pelos requisitos do 151, seja pelos requisitos do 156, eu entendo que, bastando estar suspensa, como não está delimitado na lei, a contribuinte ela tem direito, sim, ao exercício do Simples Nacional. Continuando, o senhor vai falar antes de votar? Presidente, eu gostaria de uma dúvida aqui, até para entender a argumentação do conselheiro Pagano e da conselheira Júlia. Foi feita essa suspensão, em tese foi obtida, ela foi obtida dentro dos 30 dias da notificação ou não? Como eu disse no meu voto, Luciano, isso, para mim, né, no meu caso, como eu voto constantemente, isso é irrelevante. Que basta, durante o processo administrativo de exclusão do Simples, a prova de que houve o pagamento / suspensão do débito, para mim já é o suficiente para dar deferimento ao recurso. Bom, isso é o ponto de vista do Pagano. Para mim, não. Eu até queria esclarecer, porque como eu não tive acesso, meu computador está todo travado, o oferecimento do bem à penhora e a garantia tinha acontecido antes dos 30 dias? Eu coloquei aí uma linha do tempo que eu vou ter que voltar no voto aqui. Espera um pouquinho só. Isso para mim é relevante. Olha aqui, data final para opção pelo Simples Nacional, 31 de janeiro de 2017.
termo de indeferimento informando sobre os débitos, 14/2/2017. MI 14/2/2017. Ajuizamento da execução pela PFM. Lá atrás, 11/11/2014. Interposição dos embargos, 9 de agosto de 2016, 2 anos depois. Então, a exclusão foi depois. Sim. Foi. Não, então, para mim, você entendeu, Luciano? Quando ele estava nos 30 dias, o processo já estava garantido. Por isso que eu acho que é relevante. Para mim, não é irrelevante, não. Se a garantia tivesse sido depois dos 30 dias, eu aí admitiria a exclusão, sem problema. A posição da Júnia é diferente do Pagano. O Pagano aceita em qualquer circunstância. A Júnia está vinculando que tem que ser antes, que é o caso aqui. Certo? É isso? Isso, exatamente. Wilson. Eu estou ponderando, presidente, todos os seus argumentos aí, eu estou acompanhando o relator. Acompanho o relator. Conselheira Paula. Nesse caso, a minha posição é parecida com a da Júnia. Eu acho que é relevante o tempo, sim, mas eu entendo que, nesse caso, a exigibilidade está suspensa, então eu vou votar com a divergência. Luciano? Presidente, eu vou acompanhar a divergência com a fundamentação da Júnia. Para mim é relevante também os 30 dias. Mas como foi feito antes, então está garantido. Por voto de qualidade, negado provimento, respeitando as muito bem fundamentadas posições dos 4 conselheiros que divergiram. Divergência que eu respeito, que achei muito bem fundamentada. Prosseguindo. Agora o item 35, Fernando Fernandes de Matos Móveis, também já está aí. Júnior, se você não está conseguindo abrir aí, eu vou dar um tempo aqui. Júlia? Acho que a Júlia caiu. Marco também saiu. Marco voltou. Manda uma mensagem para a Júlia aí, ver se consegue contatá-la. Oi, esse Cone. Oi, você consegue continuar? Vamos fazer o seguinte, eu realmente não estou conseguindo ter acesso à pasta T. Tá. Mas eu vou ouvindo os votos, vou anotando minhas dúvidas e à medida que eu estiver tendo dúvida, eu vou fazendo as perguntas. Você quer um intervalinho de 5 minutos? Para a gente não atrapalhar. Não, pode ir. Tá bom. Então, agora, continuando, o processo é o Fernando Fernandes, como eu falei. Já está aí, a Júlia não está conseguindo acessar, né? Aqui é exclusão, simples. Eu trago aí o declaratório e já vou lá no voto. Deixa eu ver aqui. Existência de débitos, agora estou nas folhas 8. Os débitos que estão em cobrança foram listados, na verdade, apenas um, R$5.000, um débito por GFIP, multa por atraso da entrega da GFIP, são nas folhas 8. A recorrente alega que o referido débito nascido de lançamento por atraso da entrega da GFIP de 2012-2010 e controlado no processo número tal, que não é esse aqui, foi objeto de impugnação e por esse motivo sua exigibilidade seria suspensa, injustificando a exclusão do Simples Nacional aqui tratado. O pedido da recorrente comporta deferimento. Eu explico por quê. De fato, como mostram cópias e excertos de peças constantes no processo tal, final 2016/86, de interesse da recorrente que controla o lançamento da multa por atraso da entrega da GFIP no mês 12 de 2010, referida exigência foi impugnada pela contribuinte, embora por motivos que aqui e nesse momento não são relevantes, a unidade de origem que controlava mesmo mencionado processo administrativo acolheu a peça recursal do sujeito passivo como pedido de revisão e não impugnação, não lhe dando o devido caráter de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, CTN, artigo 151.3. Esse procedimento da autoridade tributária, chancelado inclusive pela decisão ACO, implicou, além da continuidade da cobrança do valor da multa lançada, na exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional, que aqui se aprecia. Veja-se o acordo da DRJ com reprodução do despacho exarado no processo administrativo no tal, que é aquele outro processo. Eu trago aí, a DRJ diz o seguinte, olha, em consulta aos sistemas corporativos da Receita, constata-se que o auto de infração, que é da multa, que deu origem a essa exclusão, não foi impugnado, a DRJ disse, regularmente, pois a autoridade administrativa da DRF de Jundiaí não deu seguimento à petição como impugnação, mas sim com pedido de revisão conforme abaixo. Ele trouxe, eu reproduzi novamente. Muito bem,
Inconformada com essa posição, a recorrente foi à ouvidoria do Ministério da Fazenda, expondo o equivocado procedimento e requerendo o recebimento da referida peça como impugnação, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido no PA no tal. A propósito, veja-se a resposta da ouvidoria fazendária. Aí eu trago a resposta. Em atenção à sua mensagem encaminhada a essa ouvidoria do Ministério da Fazenda, cumpre nos informar que retransmitimos à delegacia de Jundiaí, que prestou o seguinte esclarecimento. Aí vem a resposta da delegacia de Jundiaí. Informe que verificamos que o contribuinte tinha razão em suas alegações e encaminhamos o processo ao CARF nesta data para julgamento do recurso voluntário. Essa foi a resposta da delegacia. Muito bem. Obediente a essa determinação, houve o reconhecimento do erro pela DRF e, sequencialmente, foram tomadas as seguintes providências que eu reproduzo aí. Muito bem. A partir de todos esses atos, houve a mudança de status no PA final 2016-86, que é o da multa. Passando o recurso de primeiro grau, originalmente assumido pela DRF de Jundiaí como pedido de revisão sem efeito suspensivo, passou para a impugnação, com aplicação automática dos ditames do artigo 151.3 do Código. Colocados os fatos, de acordo com a realidade processual que se exigia, resta ver se no momento da exclusão da recorrente do Simples Nacional, ou seja, 9 de nove de 2016, data da emissão do ADE, a contribuinte efetivamente devia o valor de R$5.000, relativo à multa por atraso da Chefip de 12 de 2010, e se a resposta for positiva, se tal montante encontrava-se com exigibilidade suspensa ou se teria sido adimplido até o vencimento do sentido legal, no caso a partir de 13 de outubro de 2016. Para a solução do litígio, é imprescindível estampar uma linha do tempo com os dados processuais pertinentes. O ato declaratório de exclusão é de 9 de nove de 2016, a ciência foi em 13 de outubro de 2016, a ciência do lançamento da multa no outro processo foi dia 10 de 12 de 2015, a protocolização daquela impugnação dia 8 de 1 de 2016, o julgamento do lançamento da DRJ, pela DRJ Ribeirão Preto, daquele processo da multa, foi em 24 de 5 de 2019, e a ciência da decisão de julgamento foi dia 29 de 10 de 2019. Pois bem, inelutavelmente, na data da emissão do ato de exclusão, 9 de nove de 2016, e mesmo quando de sua ciência, no dia 13 de outubro de 2016, e dos 30 dias seguintes, o débito apontado no anexo único do ato declaratório de R$5.000, multa por atraso da entrega da GFIP, estava com exigibilidade suspensa, atraindo o abrigo, contrário do senso do inciso 5, infine, do artigo 17 da Lei Complementar 123. Por isso, independentemente da decisão final a que acometeu o PA número 2016-86, no caso com a mantença dos lançamentos, fato é que no momento da ciência da exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional, referido débito não podia ser exigido por força do artigo 151.3 do CTN, que eu trago aí. Mais a mais, e se lembrar, o ato de exclusão não está vinculado a uma decisão futura sobre os débitos que eventualmente estejam com exigibilidade suspensa. Diga-se, não terá efeito condicional, independente do que, passando a ser exigível o crédito tributário, o ADE será restabelecido. Antes, trata-se de situação fixada que leva em conta a fotografia dos fatos em um determinado momento distante. Ou seja, o que importa na letra da lei é que na data da emissão do ato não haja débitos ou, havendo, eles estejam com sua exigibilidade suspensa, como se constata no caso presente. Nesse cenário, induvidosamente, a exclusão da contribuinte do Simples não pode ser mantida, pelo que voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando os efeitos do ato declaratório da DRF Jundiaí e reformando a decisão ACOR. É o voto. Comentários? Podem ler aí. Tem peça pra caramba para ler. Não, os débitos estão com exigibilidade suspensa pelo recurso. O problema é que no começo a DRF fez uma lambança, né? Adotou como revisão de débitos e não suspendeu. Pois é. Marco. Já é votação, presidente? Acho que sim. Você quer falar alguma coisa? Não, para mim está muito tranquilo sua posição no voto. Eu entendi perfeitamente ali. O senhor fez uma análise ali da questão da impugnação, que está suspendendo, e os efeitos não foram válidos no início. Na verdade, isso aí depois foi derrubado pela DRJ, o contribuinte nem recorreu, acabou virando isso aí, perempto lá, que nem recorreu ao CARF sobre essa multa, mas isso é outra história, isso é outra conversa, num ato declaratório executivo condicional, né, dependendo do que vai acontecer com o débito. Sim. Assim. A Paula e a Júlia sumiram? Oi. Não, estou aqui. A Paula sumiu. Estou aqui também. Então tá bom.
Estão silenciosas as luzes. Marco. Acompanhe. Pagano. Eu acompanho, presidente. Evandro. Acompanho. Júnior. Acompanho. Wilson. Acompanho. Paulo. Também acompanho. Luciano. Com o relator, presidente. Bom, então, por unanimidade de votos, dado o provimento ao recurso voluntário, o item seguinte, podemos continuar? Vocês estão com problema de computador? Alguém quer parar um pouco? Porque são 11 e... Presidente, deixa eu só ver se agora eu consigo acessar aqui. Peraí, um segundo, porque está meio difícil. 40, né, presidente? Acho que dá para umas Eu 38. também. Não, é porque 11h40 e a Amanda sai para o almoço meio-dia, né? Por isso que eu queria... Pode continuar, Cipone. Então, tá bom. Agora é o item 40, desculpa, é o item 36, relatoria do conselheiro Luciano. Presidente, podemos fazer o 37 antes? Podemos, sem problema nenhum. O item 37 é Neuza Aparecida Albino Baumgart. Relatoria do conselheiro Luciano. Luciano, por favor. Isso. Tá, só um minutinho aqui. Você pode ir direto ao voto, viu, Luciano? Já pode ir eliminando o seu relato, porque certamente você faz referência a tudo isso lá no voto. Ah, sim. Perfeito. Trata-se de uma situação, aquelas de exclusão do Simples Nacional em virtude da comercialização de mercadoria de contrabando ou descaminho. Eu vou direto ao voto, então, já tratando das questões alegadas pelo contribuinte. Bom, quanto à tempestividade, é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Começo ali no parágrafo 10, a comprovação da procedência das mercadorias em momento processual. A recorrente apresentou documentação. Só um minutinho, por favor. Tá. A recorrente apresentou documentação que comprovaria a procedência dos produtos apreendidos, as folhas 63 e 64, conjuntamente com a manifestação de inconformidade. Teria apresentado, né? Alega que, ainda que não tenha apresentado em momento anterior e logo posterior à lavratura do auto de infração, com a apreensão de mercadorias, teria o direito de fazê-lo agora, na defesa da exclusão do Simples Nacional. Não se entende que tal alegação deva ter procedência. Isso porque o objeto do presente processo está em analisar a exclusão do recorrente do Simples, que se deu com base no artigo 29. Resumindo aqui, presidente, eu não vou ler toda essa parte aqui. O que aconteceu foi aquela questão que nós discutimos agora há pouco, ou seja, na hora da fiscalização ele não apresentou as notas fiscais e ele vem discutir exatamente agora a questão ser contrabando, né, ou não. E aí, nesse caso, eu neguei, né, ou seja, ali no parágrafo 12, diferentemente ocorre com a análise do restante do artigo 29, que se dá abaixo, pois uma vez constatada administrativamente que houve contrabando ou descaminho, então se parte para o restante da análise do texto legislativo e dos fatos, de forma a identificar se a exclusão do Simples se justifica ou não. Critério material da norma de exclusão. De acordo com a recorrente, sua conduta não haveria preenchido os requisitos normativos previstos na lei, de forma a justificar a exclusão do Simples Nacional. Isso ocorreria porque a materialidade se constituiria com a comercialização de mercadoria objeto de contrabando e descaminho. O enquadramento legal para a exclusão no recorrente do Simples está disposto no artigo 29, inciso 7 da Lei Complementar 123/06, cuja redação é a seguinte. Transcrevi ali. Mesmo sabendo que há posições fundamentadas diversas nessa turma a respeito da materialidade prevista na infração, que é a de comercializar mais o complemento, entende-se que o legislador não permitiu que a presunção fosse utilizada, pois se assim fosse, o dispositivo conteria outros elementos, permitindo uma interpretação mais ampla ou até subjetiva, como, por exemplo, se o dispositivo previsse que a intenção de comercializar mercadorias, objetos de contrabando ou mercadoria fosse o motivo para a exclusão. Objeto de contrabando ou descaminho. Poderia ainda estabelecer que a exposição de mercadorias, objeto de contrabando ou descaminho, à venda caracterizaria a infração. Entretanto, não o fez. Por outro lado, o legislador utilizou o termo comercializar, o qual se caracteriza como ação, a de fazer a mercadoria circular no comércio. Na análise do auto de infração do termo de lacração de volumes, folhas 9, extrai que as mercadorias estavam expostas à venda ou depositadas no estabelecimento. Contudo, não indicam que houve ou estavam havendo comercialização delas, no sentido prático, acima exposto. Assim, por mais que se possa ter certeza que as mercadorias seriam comercializadas,
se parte já não o foi, não se constatou o critério material da conduta prevista pelo artigo 29, do 7. Da forma, entende-se que a exclusão, com base nesse artigo, não se sustenta, devendo ela ser cancelada. Parágrafo 17. Conjunto probatório e condenação criminal. Nos termos do recurso, seria inadmissível a imputação de crime de ordem tributária sem prova ou condenação em trânsito em julgado em matéria criminal. Mesmo sem a apresentação da documentação, deveria haver um conjunto probatório mais robusto para indicar o contrabando do descaminho. Essas foram as afirmações da recorrente. Como visto em cima, o presente processo tem por objetivo a exclusão da recorrente do simples, não devendo, assim, ser tratadas de questões relativas à constatação, ainda que administrativa, do descaminho. Qualquer sorte, administrativamente, a recorrente não contestou essa constatação por parte da autoridade fiscal. Ainda parece constatar que se trata de infração que tem como efeito a exclusão do Simples Nacional, não propriamente de crime, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei número 3.914/41, Lei de Introdução ao Código Penal. Não se vê a necessidade de aguardar decisão judicial condenatória para então se aplicar o dispositivo da lei complementar que trata sobre exclusão, especialmente porque a lei assim não dispõe. Depois, é possível que o processo judicial nunca chegue a um resultado a ponto de definir sobre o caso, como no exemplo de um processo arquivado pela extinção de punibilidade, nos termos do artigo 107 e seguintes do Código Penal. Depois, outra alegação, a tecnia da lei e princípios da insignificância, razoabilidade e proporcionalidade. Quanto à alegação da tecnia da lei, bem como de infração dos princípios da insignificância, razoabilidade e proporcionalidade, tem-se que seria necessária a análise de constitucionalidade, o que é vedado pelo artigo 26A do Decreto 70.235/72 e da súmula 2 do CARF, a qual prevê que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Assim, não há como se anular a exclusão com base nos princípios indicados. Irretroatividade da lei. Quanto à irretroatividade da lei, deve-se ressaltar que não está a se tratar de lei aqui, mas sim do ato de reconhecimento. A Lei Complementar 123/06 estava em vigor quando os fatos se sucederam. Por outro lado, trata-se de ato de exclusão, o qual, no contexto que se encontra, sempre vai ser retroativo, no sentido de que a constatação de infrações somente pode ser feita depois que elas ocorrem. Não há como o ato de exclusão ser emitido antes da ocorrência da infração. Assim, depois de constatada a infração, a autoridade declara, por meio do ODE, que o contribuinte foi excluído do Simples. Tal declaração pode ocorrer, inclusive, depois do momento em que a infração deveria ser, que a punição deveria se iniciar. Uma vez que a constatação ou até o julgamento definitivo da questão seja feito em um momento posterior. Conclusão. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar desenvolvimento, de forma a cancelar a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, mas não foi constatada a materialidade da infração em seus atos. É aquela posição, né, presidente, que eu defendi agora há pouco. Sim. Acho que já discutimos bastante isso, né? A posição de cada um aqui, está bem claro. Marco. Presidente, eu estou olhando aqui as peças do processo, né, e às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com a extensão das palavras, né. Essa questão aí de o que é comercializar. Olha a peça, eu gostaria só de citar esse parágrafo da peça de defesa do contribuinte. Ele questiona essa questão da comercialização, né, ele fala assim, sucede que, em momento algum, tal situação ocorreu da comercialização. No caso de análise, haja vista que as mercadorias apreendidas estavam apenas sendo mantidas no estabelecimento comercial da recorrente. Por que será, hein? Não poder este mero estoque ser equiparado à comercialização. Eu fico abismado que as pessoas querem que comercialização seja, que nem o senhor defende nos seus votos, seja apenas a última etapa do processo. A gente não pode tratar a comercialização apenas como um ato da troca. Isso é uma etapa só do processo. Divirjo. Só um minutinho, Luciano, uma posição, o que você falou, Marco, seria o mesmo que imaginar que uma industrialização, numa indústria, num processo industrial, fosse apenas quando o produto saísse, depois que passou por todas aquelas fases, o produto está pronto. Isso aqui é industrialização. Toda aquela fase anterior simplesmente inexistiu. Pois não, Luciano? Presidente, eu respeito a posição do
do colega, contudo, veio o seguinte, esse é o mesmo rigor que nós precisamos ter, o mesmo rigor técnico, em relação a outras materialidades. Por exemplo, circulação de mercadorias. Se fosse assim, a questão da circulação entre a sede e a filial também poderia ser tributada com base no ICMS. Mas aí tem dispositivo específico, né? Pois é, presidente, mas aqui nós estamos falando de comercialização. Como eu disse, a materialidade do descaminho não pode ser trazida, por mais que eu entenda que fosse justo, mas eu entendo que não pode ser trazida a materialidade do descaminho para a materialidade da exclusão do Simples. Tá bom. Mas Luciano, a prática do descaminho não está sendo mais discutida, né? Porque como você mesmo trouxe no voto anterior, esse é um auto de infração, ele é separado, a gente não está discutindo o descaminho, isso. Até porque ele não se defendeu, ele foi autuado devidamente, ele assinou o termo de apreensão de mercadoria, foi dar a ele prazo para se manifestar e impugnar naquele processo a prática de descaminho, só que aí ele não se defendeu. Configurada, então, a prática de descaminho naquele processo administrativo fiscal, nesse processo aqui, não cabe a gente discutir mais, só se discute a exclusão do Simples. E aí você está discutindo de novo se houve prática de descaminho ou não, sendo que esse nem é o objeto mais desse processo. Pelo contrário, Paula, na verdade, veja, eu concordo com você, a gente não discute se houve descaminho ou não, o descaminho foi configurado. Agora, a materialidade da lei complementar que prevê a exclusão do Simples não é a prática de descaminho pelo comerciante, é a comercialização de mercadorias objeto de descaminho. Ou seja, estou discutindo se ele comercializa ou não. Essa é a questão, entendeu? Então, assim, por isso que eu discordei de você. Você está trazendo a prática do descaminho como a sanção que exclui o sujeito. Porque o descaminho é a exposição, colocar a exposição. Nesse caso, a lei que prevê a exclusão não prevê exposição, mas sim apenas a comercialização. E para mim, mas aí você trata, né? E aí eu entendi sua posição, mas aí eu acho que você trata o direito tributário muito apartado do restante do ordenamento jurídico, né? Que é o único. Não, mas por que não está escrito na lei comercializar? Se eu considerar comercializar como exposição, então eu acho que você, na verdade, está confundindo as materialidades, não é? Eu não entendo assim, mas enfim, presidente, só para colocar, veja, eu também acho, pela justiça, que deveria, eu concordo com o senhor, mas eu não posso fazer isso. Eu entendo que comercialização é uma interpretação estrita de circulação de mercadoria, ou seja, ele é mais restrito do que circular mercadoria. Circular mercadoria é mais amplo do que comercialização. Mas é uma opinião minha, enfim, logicamente. Agradeço. Quem mais quer falar? Alguém quer falar? Então, vou colher os votos. Marco já divergiu, Pagano. Eu vou com a divergência também, presidente. Pela questão simples do vocábulo comercializar, né? Transitivo direto, que é tornar comerciável ou comercial, e o transitivo direto também significa o quê? No dicionário, inclusive. Fazer entrar no processo de distribuição comercial, pôr no fluxo comercial, exposição comercial. Ou seja, o ato de comercializar significa que quando você expõe na sua loja, você está comercializando o produto. Não há necessidade da compra efetiva e a transmissão da propriedade do bem para se caracterizar como comercialização. O segundo ponto, isso de ICMS, inclusive eu estudei bastante sobre isso, não estou nem comprando como mercadoria, tá? Estou falando de comercialização. Segundo ponto, quando a norma diz comercializar objeto de contrabando de descaminho, título contrabando de descaminho já está caracterizado a exposição, a venda, etc. Então significa, se a mercadoria já é objeto de contrabando de descaminho, não tem nota, já entrou sem nota, já foi ilegalmente transmitida, já está exposta sem nota, sem documentação, etc., etc., ela já está sendo comercializada como objeto de contrabando de descaminho. Então, a meu ver, a norma é clara e precisa nesse caso, entendeu? Então, basta a exposição para se estar intitulado como comercialização. Então, eu vou com a divergência, acho que é do Marco, né? Sim. O Luciano, você quer falar novamente? Não, presidente, só respeito a opinião dele. Entendo dele, mas eu entendo que são coisas distintas. Tá perfeito.
Evandro. Eu vou acompanhar a divergência. Eu concordo com as palavras do conselheiro Pagana. A situação em si de expor isso, né, no estabelecimento comercial, para mim já entendo como comercializar a mercadoria. Conselheira Júnior, está aí, Júnior? Sim, com divergência. Conselheiro Wilson. Também acompanho a divergência, presidente. Aqui acho que ficou claro, né, que quando teve o material apreendido e ela não apresentou nenhum recurso contra essa apreensão, ficou claro que era um material objeto de contrabando dos caminhos. Posteriormente, quando ele apresentou a nota fiscal, estou verificando aqui, aí já dá para entender que ela estava com propósito sim de comercialização. Inclusive, essas notas fiscais não trazem nenhum, eu estou verificando aqui, nenhum daqueles produtos que foram apreendidos. Então, para mim está muito claro. Eu acompanho a divergência. Paulo. Com a divergência. Para complementar, eu achei a posição do Luciano bastante interessante e gostei muito dos debates que cercaram esse caso. Acho que é muito interessante isso, vale a pena, né, se discutir, porque o direito é exatamente isso, né? É a discussão para se chegar a um consenso o mais próximo possível dele, e gostei muito das posições elencadas por todos vocês. Cumprimento tanto ao relator como aos demais pelas posições extremamente sustentáveis. Tá? Eu vou divergir pelos motivos que vocês já sabem, o meu pensamento é outro, e vou inclusive usar em meus votos essa posição que a Paula trouxe do Código Penal, e esse verbo transitivo direto, que eu gostei muito dessa posição do verbo transitivo direto, estou pagando muito bom em aula de português também, faz parte do direito. Né? São 11 horas e 56 minutos, vamos parar, porque Amanda, vocês almoçam que horas, Amanda? Meio-dia. Meio-dia. Então são 11h56, eu vou encerrar, a gente volta a uma... Presidente tem que anunciar o resultado. Desculpa, tem o resultado. Aqui foi por maioria de votos, vencido o relator e designado eu para fazer o voto vencedor, tá? Nesse caso. Eu faço o voto vencedor. Então, por maioria, vencido o relator, foi negado o provimento ao recurso, eu faço o voto vencedor. Obrigado, Evandro, pela lembrança. Então, encerramos agora... Presidente, desculpa, sim. Que horas mesmo que a gente volta? 13h30. Ok. Tá bom? Vamos encerrar, porque a Amanda, lá em Brasília, tem horário de almoço, a gente vai respeitar, tá bom? Ok.